Hoje a gente tem conteúdo. Bem, gente, antes mesmo de iniciar, deixa eu dar uns informes para vocês. Nós, professores, temos de fechar as notas de vocês entre o dia 1 e o dia 3 de junho, tá? Por conta de que a gente está numa situação extremamente bizarra, né? Diferente do comum, a gente teve um bimestre cortado. Esse bimestre, por conta dessa contingência toda, a gente está construindo esse processo todo e tudo mais. Tem professores que estão construindo de certa forma, outros de outra, e todo mundo está aprendendo. A gente vai ter uma mão muito mais leve na hora de fechar as notas. Eu, por exemplo, eu vou levar em conta bastante de participação, vocês estarem presentes nesse momento. Eu vou contar também as faltas anteriores que ficam no NSA, tá? Então eu vou levar em conta basicamente duas grandes frentes, tá? Uma que é uma que eu chamo de observação direta, né, que tem a ver com a frequência, tá? Outra que são entregas que vocês fizeram, a mera entrega já funciona como uma nota, e a nota da atividade. Eu não tive condições de realizar algumas coisas que eu ia realizar com vocês. Por exemplo, a questão de treinamento, de fazer as resenhas e os fichamentos. A gente vai fazer, esse é um projeto que vai acontecer, só que ele vai acontecer de outro jeito, né? E eu vou mostrar para vocês como que faz usando o material da Unesp, que eu disponibilizei para vocês. Vocês vão aprender como que faz resenha, eu vou fazer algumas aulas especiais só sobre isso, tá, pessoal? Mas isso vai ficar para o próximo bimestre, né? Eu não vou fazer nesse bimestre porque seria uma loucura. Eu ia deixar vocês doidinhos. E eu também ia ficar doido, todo mundo ia ficar doido. Tá? Então, fica para o próximo bimestre aí essa prática que é muito útil no momento de estudar individualmente. Bem, agora a gente teve adiamento de Enem, a gente teve uma série de coisas que aliviou, né? Eu estava bastante angustiado com essa coisa toda, então isso ajuda a gente aí a ter um certo tempo de respiro. Tá bom? Então, aguardem aí que na próxima aula também vou comentar com vocês avaliação e critérios de avaliação do bimestre, que é um bimestre real, né? Aquele bimestre que está valendo de verdade, né? Porque esse bimestre ele está todo quebrado, né? A gente tem que ser realista, pé no chão, e a gente vai fazer da melhor forma possível para chegar no segundo bimestre de forma muito mais consistente, tá bom? Bem, alguma questão em relação a isso, pessoal? Ou eu posso já iniciar a nossa aula? Muito bem, gente. Então, eu vou só tomar meu último gole de café. Ótimo. Aí, esquenta um pouquinho, tá frio. E nós vamos iniciar agora a questão dos circuitos elétricos, tá, pessoal? Agora a gente vai discutir com mais detalhe a questão dos circuitos, tá bom? E só perguntando, gente, vocês estão vendo os circuitinhos aí? Sim. Sim. Legal, então tá tudo certo. Muito bem, pessoal. Vamos lá, eu costumo fazer isso, né? Vamos dar um retorninho para a gente relembrar rapidamente aí o que estava acontecendo. Eu ia mostrar um vídeo para vocês e aquele vídeo tinha sido tirado. Será que ele está aqui de volta? Que eu queria muito mostrar esse vídeo. Esse vídeo é legal. Que é sobre o efeito Joule. Não, ele realmente foi tirado. Que tristeza. Mas tudo bem, eu mostrei um outro vídeo para vocês para ilustrar o efeito Joule. Bem, a última aula, pessoal, vamos só retomar rapidamente. Eu falei muito sobre os efeitos da corrente elétrica, né? Falei sobre os 4 principais efeitos. Só sublinhando, pessoal, o que a gente vai muito estudar agora é esse aqui, ó, o efeito térmico, o efeito Joule. Ele vai ser a fonte de nossos estudos pesado. Eu vou dar alguma ênfase para o fisiológico também, porque o curso de vocês, pessoal, o curso de segurança de trabalho, ele lida muito com esse efeito aqui. É quando a corrente elétrica passa por uma pessoa, ou por um animal, ou alguma coisa parecida com uma pessoa, tá, gente? Então, a gente vai conversar muito também sobre esses efeitos. Eu falei também sobre o que significa corrente elétrica, né, gente? Que é o movimento ordenado dos elétrons dentro de algum lugar. Pode ser num fio ou pode ser em outros lugares, por exemplo, nos nervos humanos. O nervo humano não é exatamente um fio, né? Mas ele também tem movimento de elétrons, então ele tem corrente elétrica. E a gente sacou
aqui existem esses efeitos. Aqui a gente discutiu por um tempo, né? A gente percebeu que a corrente elétrica é um negócio bastante violento, e por isso que a gente tem que ter bastante cuidado técnico, cuidado, entender bem o que está acontecendo com a corrente elétrica, porque ele é em níveis altos, que aqui é de 1 a 10 ampere, ele leva facilmente uma pessoa à morte, né? Que causa queimaduras graves, enfim. As queimaduras elétricas são terríveis, pessoal. Vocês devem ter estudado isso em algum momento, né? Enfim, essa aula não é exatamente sobre isso, né? Vocês têm umas aulas específicas sobre isso, tá? Mas se vocês tiverem a curiosidade, depois procurem as queimaduras elétricas, tá? Enfim, mesmo com níveis mais baixos, vocês percebem, né, que a gente tem desde um inofensivo, esse aqui, pequeno formigamento, pessoal, tem um jeito de você tomar esse choquinho, que é você pegar uma pilha de 1,5 volts e você fechar ela colocando a ponta da língua num lado e o dedo do outro, a sua língua formiga, tá? Depois a gente vai ver por que isso acontece. Não é muito recomendável porque você fica com uma corrente passando na tua língua, tá? Mas ele não causa efeitos colaterais graves, tá, gente? Ele só é estranho, é coisa de gente esquisita, né, que faz isso. Bem, a gente falou, enfim, da corrente real e da convencional, né, gente? Agora, a partir desse momento, a gente vai estar falando dessa tal corrente convencional que segue o campo elétrico, tá, gente? Vamos lembrar disso. E a gente vai estar entendendo agora os circuitos elétricos a partir disso, tá bom, gente? Bem, pessoal, agora, nesse momento, nós vamos começar a estudar circuitos. Ou seja, a gente vai começar a estudar algumas aplicações, de fato, que acontecem dentro da nossa casa, de circuitos em que a gente passa corrente elétrica para que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa prática esteja às nossas mãos. Por exemplo, o circuito, um clássico exemplo de circuito, é quando você tem uma lampadinha alimentada por uma bateria, tá, gente? É um dos circuitos mais simples que a gente tem e útil pra caramba, né? Isso aqui ajudou a gente a não ter mais problemas em ter escuro, né? Que se a gente for pensar bem, pessoal, é só a partir do século XIX, com aí lá para metade para frente do século XIX, quando começaram a ter as primeiras lâmpadas, né? Lâmpadas úteis de fato, que aí a gente começou a sair do fogo e começou a ter eletricidade iluminando os lugares, né? A gente já nasceu com a eletricidade na nossa vida, com geladeira, com um monte de coisa, mas a eletricidade é relativamente nova, pessoal, ela é jovem pra caramba. Então, existia um tempo que não tinha geladeira, por exemplo, que é extremamente bizarra, né? Eu não consigo pensar direito uma sociedade sem geladeira. Já tem dificuldade de pensar uma sociedade sem internet, né? Imagina sem geladeira. Os caras, eles salgavam o sal ou a comida para ela não estragar. Era muito comum as pessoas morrerem por causas hoje consideradas raras, né? Por exemplo, as pessoas tinham intoxicação alimentar porque alguma coisa estava podre e aí a pessoa comia e morria, né? Enfim, tipo, legal. A gente tem uma sociedade até que legal hoje, se a gente for pensar desse ponto de vista, tá? E então, gente, essa é uma das coisas legais que a gente pegou, né, da eletricidade. Então, aqui a gente tem uma lâmpada, uma lampadinha, vou pintar ela de amarelinho, tá, gente? Então, a gente tem uma lâmpada que está ligada com uma bateria por um fio, que liga aqui o outro terminal com uma chavezinha. Essa chave serve só para ligar e desligar, que depois fecha aqui de volta. Pessoal, o circuito é chamado de circuito por causa disso aqui, ó. Porque ele fecha, circuito, pessoal, quando eu estou postando corrida, o circuito é uma pista fechada. Então você tem isso aqui, ó. Você tem uma coisa fechada, tá? O negócio fecha. É fechado. Tá, gente? E a corrente elétrica, pessoal, ela acaba aparecendo aqui dentro. Os elétrons ficam se movendo como se fosse numa corrida, tá? De um lado para o outro e fica. Corre, 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 tá? Então, essa lâmpada, pessoal, se eu quiser representar ela de forma mais simples, sem precisar fazer um desenho, eu tenho condições de fazer isso, porque, gente, assim, primeiro ponto que nem todo mundo desenha bem. Por exemplo, eu sou um exemplo clássico disso. Eu sou uma pessoa que desenha muito mal, né? Eu não sei desenhar uma lampadinha desse jeito.
Então, você vai excluir uma galera, incluindo eu, né, de fazer desenhos bonitos quando eu quiser representar um circuito elétrico, fazer um desenho e esquema de um circuito elétrico. Então, a gente inventou isso aqui, pessoal, que são as representações de circuitos, são diagramas, tá, esquemas, e essa lâmpada, pessoal, ela pode ser representada aqui assim, ó. A gente pode chamar ela de carga. Então, lâmpada aqui, pessoal, é essa figurinha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabela com as figurinhas básicas que a gente vai utilizar, as mais utilizadas e também umas nem tão utilizadas assim, que a galera de eletro, eles têm que decorar tudo porque eles têm que saber, tá? Vocês, pessoal, não precisam saber todos os componentes de cabeça. Você tem que saber alguns básicos para poder entender e a gente continuar, tá? Mas a galera de eletro já não, eles têm que pegar elementos específicos, eles têm que saber diodo, todo tipo de diodo, tudo isso aí eles têm que saber, tá, pessoal? Mas aqui nesse caso, nós não precisamos, tá bom? Então, a gente tem a lâmpada representada aqui nesse esqueminha dessa forma. A bateria, pessoal, aqui desse lado, vou pintar ela de azul, tá? A nossa bateriazinha aqui bonitinha, ela é representada aqui desse jeito, ó. A gente chama de fonte de tensão, tá? Muito bem, gente. Então, baterias, elas são representadas dessa forma com maisinhos, um maisinho aqui e um menos, que significa o terminal positivo e o terminal negativo. Você indica isso no seu circuito, tá? E a chave, tá, gente, que é um outro componente aqui, a gente indica a chave desse jeito, como se fosse um fiozinho levantado. Basicamente é isso mesmo que uma chave faz, pessoal. Se você levanta ela aqui, ó, se eu pego, cadê, a minha chavezinha e levanto ela, você abre isso aqui e o fio não está mais conectado. Não está mais conectado, pessoal, você corta o seu circuito, tá? A chave funciona basicamente desse jeito. Aí, se você baixa, ele volta, tá? Bem, pessoal, isso aqui é a representação do circuito mais basicão que vocês podem pensar, que é, você tem uma fonte, você tem uma carga, carga é qualquer componente que está recebendo energia elétrica, e você tem uma chave que corta o seu circuito, tá? O mais básico ainda seria sem a chave, tá, gente? Mas aí seria um circuito tão básico que você não ia conseguir desligar ele, né? Então seria meio bizarro. Então eu coloquei esse exemplo para vocês para pensar num circuito basicão mesmo, tá? E óbvio que a gente tem, a maioria dos circuitos não são básicos dessa forma, tá, pessoal? Mas esse é um bom ponto de partida para a gente, tá bom? Bem, pessoal, então, a partir disso, vamos dar uma olhadinha num primeiro ponto que é importante. Primeiro ponto, pessoal, a corrente elétrica, ela segue nesse sentido aqui, ó. Se a gente for pensar como se fosse um relógio, tá? O relógio, pessoal, ele tem o sentido dos ponteiros que vão girando, e aqui ele está no sentido horário, que ele segue os ponteiros do relógio. A gente costuma, pessoal, nos circuitos usar sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Se eu quisesse mudar o sentido da corrente, pessoal, eu podia inverter esse carinha aqui, ó. Eu inverto a polaridade, tá? Que isso faz com que a corrente mude de sentido. Aí eu estaria no sentido anti-horário, como se eu fosse contra o meu relógio, tá? Hoje em dia vocês usam muito o relógio não usa mais o ponteiro, né? Usa o digital. Mas quando você usa o de ponteirinha, a gente tem o ponteirinho girando no sentido horário, tá, pessoal? Bem, muito bem, gente. Isso aqui, basicamente, é o primeiro contato que a gente tem com o circuito, tá? Isso aqui, gente, agora é a nossa tabelinha que mostra quais são os componentes e como que a gente representa eles usando esqueminha, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, vocês estão vendo aqui que a gente tem esses risquinhos. Risquinhos são fios, esses riscos contínuos, tá, pessoal? Eu só tenho o risco contínuo, ó, esse fio liga aqui, tá? A lâmpada, a minha chave, tá? Então é esse fio aqui, ó, tá? Então todos esses fios aqui estão representados como sendo essas linhas contínuas, tudo bem? Então, primeiro ponto, o fio de ligação ele é extremamente importante, pessoal, porque ele liga os nossos componentes, tá? Agora, a pilha, pessoal,
ela é montada desse jeito aqui, tá? Ou, vamos voltar aqui, ele pode ser montado desse jeito aqui. A fonte de tensão, ela pode ser montada tanto com um risquinho e um risquinho paralelos, um grande e um pequeno, quanto com dois, ó, tan, 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 tan. Os dois estão corretos, tá, pessoal? E os dois são iguais do ponto de vista da física, a gente não distingue um do outro. Geralmente, esse aqui, pessoal, que tem dois risquinhos, eles têm tensão mais alta, mas pode também não ser, tá? Eles são similares, tá bom? Olha só, uma coisa extremamente importante, pessoal. Tem uma convenção, opa, deixa eu voltar aqui. Tem uma convenção que a gente utiliza, tá? Que é a seguinte: o risquinho grande, positivo, o risquinho pequeno, negativo, tá? Isso é uma convenção. Todo circuito elétrico tem isso como convenção. Se o cara não coloca positivo e negativo, você acha o positivo e negativo. É só olhar onde tem um risco maior, tá? O risco maior é positivo, o risco menor negativo, que nem aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o risco maior e o risco menor. Positivo, negativo. Tá? Então, guardem isso. Isso é bastante importante, porque é uma convenção. Tá? Agora, pessoal, eu vou marcar aqui, tá? Eu vou deixar o marca-texto um roxinho em cima dos que são os mais importantes para vocês nesse momento, tá? O roxinho não, o roxinho é meio pesadão. Vou deixar amarelinho, mais de boa. Pilha é importante. Lâmpada é importante, fio mega importante, resistência é importante, já vai chegar nele. Interruptor é importante, aberto e fechado, tá, pessoal? Voltímetro é importante e amperímetro é importante. Esses outros aqui, pessoal, a gente usa menos. Tanto o gerador, quanto o motor, quanto o reostato, quanto a tomada elétrica, tá? A gente vai usar bem menos quando a gente estiver fazendo exercícios e tudo mais. Esses outros a gente já vai usar mais, tá, pessoal? Então, muito bem. Se eu olho para um circuito elétrico e vejo esse xizinho, eu já sei que tem uma lâmpada ali. Se eu vejo que tem esse negocinho aqui, tá? Que é um serrilhadinho, resistência elétrica, tá, pessoal? Interruptor aberto, interruptor fechado, esse fiozinho interrompido, tá? O voltímetro e amperímetro são fáceis, né? Porque começa com a letra, é a letrinha, e começa aí os seus nomes, tá? Então vocês já sabem disso. E depois a gente vai discutir também esses dois carinhas, tá, pessoal? Eles têm esses nomes aqui, eles são medidores para a gente entender como funciona um circuito, tá bom? Então, guardem esses nomes aí, fiquem tranquilos que por enquanto eu não estou explicando nada, só estou mais dando os nomes da representação, e a gente já vai cair na explicação, tá, pessoal? É porque a gente vai estar o tempo todo usando esses símbolozinhos, é bom que vocês já saibam aí de antemão o que significam esses símbolos, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora deixa eu só fazer uma coisinha. Vamos agora para os resistores, tá? E daqui a pouco a gente vai entender como funciona um circuito, tá, gente? Então, por enquanto vocês ainda não pegaram como funciona, eu não estou dizendo isso, vocês devem estar meio angustiados, tá? Não tem problema, porque primeiro eu vou apresentar peça por peça para vocês, e depois a gente vai chegar na primeira lei de Ohm, que explica uma série de coisas aí para vocês, tá, pessoal? Bem, resistor, pessoal, ele é um componente extremamente básico quando a gente está mexendo com circuitos elétricos, tá, gente? O resistor, pessoal, eles são aparelhos que eles pegam energia elétrica e transformam em energia térmica, tá? Todo resistor faz isso, tá, pessoal? Eles são feitos para fazer essa transformação, tá bom? Quando você está mexendo com qualquer aparelho que você liga na eletricidade, ele esquenta, ele é um resistor. Então, todo exemplo, ó, chuveiro, secador de cabelo, fogão elétrico, churrasqueira elétrica e os resistorizinhos de circuito, todos eles são feitos para esse tipo de transformação, tá, pessoal? Na eletrônica, pessoal, a gente está mexendo com os componentezinhos eletrônicos, eles servem principalmente para diminuir a corrente do sistema e proteger outros componentes, tá, pessoal? Então ele tem essa função muito específica, tá? E o que está acontecendo dentro dele, basicamente, é o que a gente chama de efeito Joule. Lembra, pessoal? Passo corrente elétrica em determinado ponto, o que está acontecendo com a corrente?
ela produz choques nos elétrons ali, nos átomos, tá todo mundo se batendo loucamente e a temperatura sobe. Então, a gente está tendo basicamente o efeito Joule acontecendo e tendo transformação dessa energia elétrica em térmica, tá? Então, eu ligo aqui a minha churrasqueira elétrica, pessoal, aumentou a temperatura, então você entra com elétrica, sai com térmica e você tem aí o teu churrasquinho muito legal. Isso aqui, pessoal, resistor de chuveiro, tá? Cada um desses pontinhos aqui, ó, é um pontinho que eu ligo, tá? Deixa eu colocar o marcador ali, apontador. Esses pontinhos, pessoal, esse, eles são pontos que quando você liga um com o outro, você consegue ter, por exemplo, temperatura de inverno, temperatura de verão, tá? Esse resistor aqui, gente, é um resistor que a gente chama de resistor descontínuo, tá? Ou resistor de pontos, que você tem, por exemplo, aqueles chuveirinhos que você tem o ponto verão e o ponto inverno, ou você tem algumas posiçõezinhas específicas, tá? A gente também tem aquele chuveiro hoje em dia que você gira como se fosse assim como que é o nome? Um reostatozinho, que é uma manivelinha, e aí você consegue controlar continuamente, né? Você gira essa manivelinha e você aumenta a temperatura assim do jeito que você bem entende. Então ele é diferente desse carinha aqui, tá? Aquele que a gente chama de reostato, tá? Então a gente tem vários tipos de resistores de chuveiro, não é só esse, tá, gente? Mas esse aqui é um bom exemplo. Geralmente eles são, tá, gente? Esse fiozinho enroladinho. E esse fiozinho enroladinho, pessoal, passa a água aqui, a água chega, cai aqui e tá passando corrente elétrica aqui dentro, pessoal. E a corrente, na hora que passa a sua água por aqui, ó, pum, ela recebe a energia térmica porque esse carinha tá quente pra caramba, tá bom? Então, se eu pego o meu chuveiro, pessoal, e ligo ele e não tem água aqui presente no meu chuveiro, esse carinha queima. Por quê? A água, pessoal, quando ela está presente, ela pega e rouba essa energia, ela recebe essa energia e diminui a temperatura do fiozinho. Se não tem água, o que acontece? O que vocês acham, pessoal, se eu tiro a água daqui? Pessoal, terceiro ST? Vai queimar, professor. Temperatura sobe, né? Você não tem o que roubar a energia. A temperatura só vai subindo rápido. Ele é um metal, os metais eles são condutores térmicos, né? Eles têm essa capacidade de aumentar rapidamente sua temperatura, tá? Com a energia. E aí a tendência é que ele rompa, tá? Esse carinha aqui ele é fininho, tá, gente? Então, o aumento de temperatura faz com que ele se deforme rápido. Geralmente ele não chega nem a derreter, tá, pessoal? Ele não chega naquele ponto que ele derrete. Ele chega num ponto que ele muda de formato e ele arrebenta, tá? Então, se uma coisa que é importante, pessoal, principalmente agora no inverno, senão vocês vão ter experiências péssimas de queimar o chuveiro no inverno e, e aí vocês não vão ter condição de tomar banho nesse frio, né? É horrível. Que é, quando você vai ligar o seu chuveiro, eu recomendo que vocês desliguem o chuveiro, tá? Liguem a água na posição desligado, deixa o chuveiro ficar cheio e depois vocês ligam o seu chuveiro, tá? Porque isso vai garantir que o seu chuveiro tem água no reservatório e que vocês não vão queimar o chuveiro de vocês, tá? Isso é uma prevenção ótima, principalmente agora, que senão vocês vão ficar muito tristes, tá bom, gente? Bem, e esse aqui, enfim, é o nosso resistorzinho de circuito, tá, gente? Eu comprei agora o meu kit Arduino lindo. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa com vocês com esse kit, porque ele é útil nessas aulas. E esses são os resistores, tá, gente? Usados na eletrônica. A galera de eletro, eles decoram aqui as coresinhas que vem nesse resistor, porque ele diz qual é a resistência elétrica que a gente vai chegar agora desse seu resistor, tá? E esses carinhas, eles são usados por conta deles serem pequenininhos. Geralmente eles funcionam em corrente elétrica mais baixa, tá? Em tensões menores. E eles são usados aí na eletrônica.
Tá, gente? Então, até agora, vocês já sabem uma série de coisas sobre circuitos, pessoal. Primeiro, vamos lá, vamos dar uma revisãozinha rápida. Vocês sabem que a corrente que a gente usa é convencional. Vocês sabem que esse circuito ele pode ser representado por esquemas. Vocês já sabem como representar alguns carinhas desses esquemas. Tá? E vocês sabem também que a gente tem o resistor, essas coisas chamadas de resistores, que transformam a energia elétrica em energia térmica. Tá? Foi o primeiro que a gente recebeu. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, professor, por que a gente não começou, sei lá, pela lâmpada ou pelo computador? Tá? Vocês já vão sacar por que eu comecei pelos resistores, tá bom? Agora a gente vai para a primeira lei de Ohm. E agora, pessoal, vou voltar aqui, vou compartilhar uma outra tela com vocês, tá? Vamos lá. Incluir áudio, tarará. Vamos para esse, tá? Bem, gente, agora é o seguinte. Vocês estão vendo aí a telinha com o V e o R? Vocês conseguem enxergar? Sim. Perfeito. Pessoal, esse aqui é aquele nosso circuitinho mais básico de todos, tá? É um circuito básico. E depois a gente vai montar um circuito disso aqui e a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor, tá? Bem, a gente tem, pessoal, nesse caso, vou colocar aqui, um caso bem tipicão, uma pilha de 1,5 volts, tá? E a gente liga com essa pilha de 1,5 volts, pessoal, um resistor. E esse resistor, pessoal, a gente vai, de alguma forma, depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, medir a corrente que está passando por dentro dele. Tá? Por enquanto não importa muito como que eu estou medindo. Tá? E aí eu vou entender agora, tá? Do que essa corrente aqui, esse carinha, esse I, que é a corrente, do que ele depende. Tá? Então essa corrente elétrica, ela aparece, tá, gente? E alguma coisa afeta essa corrente e faz com que essa corrente surja, tá bom? Muito bem, então, primeiro ponto, gente, eu tenho uma certa tensão, 1,5 volts, que é o equivalente a uma pilhinha, aquelas pilhas que a gente tem geralmente para ligar aparelho, para as pilhas do tamanho AA ou do tamanho AAA, né, que é a pilha do tamanho considerado o regular e a pilha palitinho, né, aquela pequenininha. Bem, gente, se eu ligo essa pilha com um resistor, aparece uma corrente que, ó, vai do positivo para o negativo, segue esse sentido aqui, tudo bem? E vamos ver agora essa corrente. Essa corrente, se a gente olha aqui, pessoal, tá 3. Por enquanto eu não estou dizendo como que a gente calculou isso. A gente já vai ver como que a gente calcula. Se eu aumento a tensão, se eu colocar mais 2 pilhas na frente, o que aconteceu, pessoal? Corrente aumenta? Aumenta. É meio que lógico, né? Tipo, a gente espera isso. Você colocou aqui mais 2 pilhas, a corrente aumentou, e parece que aumenta na proporção, né? Se eu colocar, ó, comecei com uma pilha, fui para 3, triplicou a corrente, né? Agora vamos lá, aumentar para 6. Ó, ficou 6 vezes mais alto. Faz sentido, né? Isso faz um certo sentido aí pra gente. Então, o primeiro ponto que vocês sacaram. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. E daqui a pouco a gente vai retomar a tensão para a gente entender por que isso acontece. Por enquanto eu não estou tirando nenhuma conclusão teórica. Eu só estou olhando e vendo do que depende. Tá? Muito bem. Diminuir para... Vamos lá. Diminuir para 1,5. Tudo bem? Deixar aqui. Pessoal, agora eu vou mudar nesse cara chamado resistência. Resistência elétrica, pessoal, ele é como se fosse, assim, se a gente for pensar, o próprio nome é um nome muito apropriado, ele é uma certa dificuldade que o seu resistor impõe à corrente elétrica. Altas resistências elétricas, pessoal, significa que o determinado objeto, ele tem dificuldade de criar corrente dentro dele. Assim, objetos típicos que têm uma resistência muito alta, pessoal, são objetos de borracha. Tá? Objetos de borracha tendem a ter uma resistência muito alta.
E isso faz com que a corrente neles seja tão baixa, mas tão baixa que a gente considera, para efeitos práticos, como zero, tá? Então, a gente tem os tais dos isolantes elétricos. Isolante elétrico, borracha, plástico, alguns isolantes que a gente não costuma pensar muito, assim, o ser humano em determinadas condições pode ser considerado um isolante, a madeira é um isolante, tá, pessoal? Deixa eu pensar aqui. Alguns tipos de roupa são isolantes, tá? Alguns tecidos, tá bom, gente? E a gente tem, então, esses caras com uma resistência considerada baixa, tá? Então, vamos dar uma olhada, desculpa, gente, considerada alta. Então, vamos dar uma olhada o que acontece se aumenta a resistência. Opa, desculpa, fui pro lado errado. Pessoal, vocês perceberam que começou a aparecer umas bolinhas ali, né? Na hora que eu aumentei a resistência. Bem, eu subi de 500 para 1000 a minha resistência. Por enquanto, não se preocupem com esse símbolo aqui. A gente depois vai dar uma olhada nele, tá? O que importa é que eu saí do 500 e fui pro 1000. O que aconteceu com a corrente? Diminuiu. Diminuiu. Tá? Então, é o contrário, pessoal. A gente tem, quando a gente aumenta a resistência, a corrente diminui. Tá? Então, vamos recapitular rapidinho. Tensão, a gente chama de proporcional. Ou seja, aumentei, aumentou. Se eu aumento a tensão, aumento a corrente. Tudo bem? Então, se eu aumento essa tal tensão, os elétrons começam a se mover mais rápido. Se eu diminuo, eles se movem mais devagar. Vamos lembrar, corrente significa, tá? Corrente elétrica significa movimento de elétrons, tá? Então, se eu estou aumentando minha tensão, eu movimento meus elétrons com maior velocidade. Por outro lado, se eu aumento minha resistência, eu diminuo a minha corrente. Então, ele é inversamente proporcional, tá? A resistência, nesse caso, à corrente. Então, a resistência, ele causa o efeito reverso. Ele diminui a minha corrente. Tudo bem? Agora vamos diminuir a resistência. Eu posso chegar, ó, a uns valores bizarros. Você viu que o I ficou gigantão? Por quê? Porque a minha corrente subiu. Então, pessoal, quando eu tenho resistência baixa, pessoal, eu tenho correntes maiores. Resistência baixa é o reverso do que eu falei antes, né, gente? Então, antes eu tinha os tais dos isolantes elétricos. Quando eu tenho a resistência baixa, eu tenho os condutores elétricos, tá bom? Então, um cara com resistência baixa, fio elétrico, tá? Outro cara com resistência baixa, água com sal. Água salinizada é muito boa para conduzir eletricidade, portanto ela tem resistência baixa, tá bom? Qual mais? Metais em geral tem a resistência baixa. A maioria dos metais que você colocar, ele tem a resistência baixinha. Deixa eu ver. O ser humano molhado com água salgada tem a resistência baixinha. Tá. Que mais? Bem, gente, tem vários exemplos aí. Geralmente toda essa galera metalizada tem a resistência baixa, tá bom? Bem, gente, tem alguma pergunta aqui no chat? Não. Só verificando rapidinho, tá? Se tiver, me avisa, tá? Porque às vezes eu empolgo aqui, eu esqueço de verificar o chat. Mas se tiver pergunta, coloca lá, tá, gente? Que eu dou uma verificada. Ou, não se esqueçam, levanta a mãozinha, tá? Só levantar a mão aqui que aparece para mim, aí eu olho vocês aí e tiro a dúvida, tá bom? Muito bem. Então, gente, vocês perceberam que existe uma certa relação entre tensão, resistência e corrente, tá? Agora, vamos dar uma olhada, tá? Na lei de Ohm. Deixa eu voltar aqui. Preciso voltar aqui com vocês para compartilhar a tela certa. Vamos nessa. Bem, pessoal, a lei de Ohm é a lei que liga essas três grandezas. E ela é uma lei fácil de escrever, pessoal. Essa leizinha aqui que tá... Devia ter colocado ela mais maior, tá? Que é a famosa URI. URI. U igual a RI. Então, pessoal, ela diz o seguinte: se eu quero saber a tensão elétrica U, tá? Ou a diferença de potencial DDP, que a gente viu lá
na outra parte de estática, tá? De um circuito. É só eu pegar a resistência do meu circuito e multiplicar pela corrente. É uma multiplicação, né? Então, se eu quero saber o U, eu faço R vezes I. Multiplico. Tá bom? E agora, pessoal, eu vou começar a ligar as coisas teoricamente com vocês. Primeiro a gente observou no circuito, agora vamos ver a teoria, tá? Porque senão a gente fica meio perdidinho, né? Professor, Tá entendendo? Diga, querido. ou é o quê? Tensão, Ah, DDP, tá. medida em volts, tá? É o que está escrito na sua pilha, tá? Aquele 1,5 volt, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui. Deixa eu pegar umas cores mais favoráveis aqui. Vamos colocar o U como amarelo, tá? O U, pessoal, ele é o tal do DDP, atenção, e ele tem a unidade volt, pessoal. A tensão, pessoal, ela é a energia recebida pelos elétrons, tá? Vamos lembrar, gente. A tensão lá atrás, eu vou até voltar aqui com vocês bastante. Volta, volta, volta. Que é essa parte da tensão. Vamos lembrar, tá, gente? Que os elétrons se moviam, né? Graças àquela coisa. Peraí, não está aqui na minha tela. Deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar para vocês. Manter. Vamos lembrar que a nossa tensão, tá? Ela é uma grandeza que estava relacionado, muito parecido com aquela coisa do movimento geológico, né? Lembra que a gente tinha aqueles mapas, o mapa topológico? Tá, vou mostrar aqui para vocês de novo. Cadê? Aqui, ótimo. Esse aqui é uma boa para a gente olhar. Aqui. Vou colocar a tela para vocês. Lembra, pessoal, que eu mostrei para vocês aqui, né? O mapinha topológico, tá? E lembra que quando a gente tem esses risquinhos aqui, esses riscos representam um morro, tá? Que está com diferentes alturas. Vamos lembrar, né, que os elétrons, né, vamos aqui, ó, esse mapa topológico está bem bonitão, né? Então, um elétron, vamos lembrar como que funciona aquela coisa do potencial elétrico, né? Se eu tenho um elétron com potencial alto e aí eu tenho um outro potencial mais baixo, é como se esse elétron tendesse a fazer isso aqui, ó. Ele cai, morro abaixo, tá? É uma analogia que a gente criou para a gente entender que se a gente bota um elétron num lugar que tem uma DDP, uma diferença de potencial, pode ser um elétron, pode ser um próton, tanto faz, a tendência dele é que ele caia. Ele vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Ele rola para baixo, tá, pessoal? E isso que era o importante da gente entender lá. Então, dentro de uma pilha, pessoal, o que acontece? O seu elétron chega aqui, ó, nessa parte. Ele está sem energia, estou fraco. A pilha, pessoal, ela coloca uma diferença de potencial. O que significa isso? A pilha é como se fosse, vamos dizer assim, um guindastezinho que faz assim, ó, o elétron sobe e joga ele para cá. Na hora que ele subir aqui ou largar ele, o que ele vai fazer? Vai se mover. Ele rola. Aí ele vai cair aqui, vai gastar energia no meio do caminho, e aí ele vai chegar nesse ponto de novo. Aí ele encontra a pilha, aí fica. Então, pessoal, a função da pilha, qual que é? Basicamente, a pilha, ela pega um elétron que estava com uma energia concentrada dentro dele, baixinha, joga ele num campo, ou seja, ele vai lá e acelera seu elétron, que lembra o campo elétrico, acelera ele, e joga ele para cá. E aí ele, começa a se mover. E isso faz com que a gente tenha o circuito ligado. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Quando a gente está numa pilha, a pilha está ajudando o seu elétron a se mover e recuperar sua energia. Isso vai ficar para sempre, pessoal? Não, a pilha acaba. A pilha acaba, ela não tem energia infinita, né? Ela não fica para sempre, pá, e para sempre, tá? A energia da sua pilha, ela vai cedendo energia para o seu circuito, só que chega uma hora que ela não vai fazer mais esse movimento, e aí a pilha acaba. Basicamente é isso, tá, gente? Então,
Vamos retornar aqui. Então, gente, o que eu estou fazendo? Se eu jogo mais pilhas, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando mais energia. Se eu jogo mais energia, eu faço com que os meus elétrons se movam mais rápido, tá, gente? Então faz muito sentido a gente adicionando maior tensão, ou seja, se eu jogo maior energia, esse carinha, pessoal, lembra dele, ele é energia. Isso significa que é como se eu jogasse num morro mais alto aqui. Ó. Eu vou aumentando o tamanho do morro. Isso faz com que os elétrons caiam mais rápido. E isso faz com que a corrente seja maior. Tudo bem, gente? Isso ficou claro? Sim, professor. Perfeito. Então, se isso está claro, agora vamos ver o que acontece depois, tá? Então, olha só. Peraí, volta para cá. Gente, esse carinha aqui, tá? A corrente está vindo para cá, a parada tá fazendo isso. Só que você fala, ó, legal, o elétron saiu aqui, ó, saiu enérgico, pá, com muita energia, ele tá vindo com tudo. Mas, pessoal, quando ele chega aqui, ó, ele encontra o resistor, e na hora que ele encontra o resistor, ele perde energia, começa pum, pum, a energia pipoca para fora na forma de temperatura, tá? O resistor rouba energia, tudo bem? Então, pessoal, essa energia ela é deixada aqui e depois recarregada aqui. Então você tem um movimento, tá? De energia que é injetada e energia que é usada, energia injetada e energia usada, como se fosse mesmo, tá? Assim, você pode pensar num moinho de água, tá? Um negócio que fica passando uma aguinha aqui, fica o tempo todo girando o circuito. A pilha funciona como se fosse o teu moinho, tá bom? Muito bem. Certo. Então, fala, querido. Diga lá. Quando a resistência não, quando tá no sentido anti-horário, ele tem alguma mudança na corrente? Ó, o sentido, deixa eu ver se eu consigo inverter o sentido aqui. Deixa eu ver. A única coisa que muda, tá? É que em vez dos elétrons estarem indo num sentido, tá? Eles vão pro outro. Basicamente é isso, tá? Isso pode afetar o seu circuito ou não, dependendo. É que aqui eu acho que ele não muda, não. Tá vendo? Tudo bem. Depois eu vou mudar para você ver. No outro dá para fazer isso. Aí, o que acontece? Alguns circuitos envolvendo, por exemplo, o LED, o LED ele tem uma característica bem esquisita, que assim, o LED ele deixa você ter corrente de um lado, mas ele bloqueia do outro. Então, no LED vai fazer diferença isso, tá? Mas, por exemplo, numa lâmpada normal que a gente chama de lâmpada incandescente e tal, isso não faz diferença. Tanto faz o lado que o elétron está andando, tá bom? Então, dependendo do caso, vai ter sentido e a gente vai ver depois um diodo funcionando, tá? Que é o famoso LED. O LED é o nosso diodo mais útil hoje em dia, né? O LED é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, ficou claro isso, querido? Só muda o lado que o elétron tá andando. Tá bom, obrigada. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos retornar para nossa aula aqui rapidinho. Deixa eu voltar para o slide certo para a gente continuar legal. Muito bem. Então, vamos lá. Compartilha. Eletricidade. Pronto, voltamos. Então, gente, primeiro, essa é a tensão. A tensão é extremamente importante. Vocês têm que ter bem claro que a tensão ela é o nosso motor, tá? Ele é o que move os elétrons, tá? Como se fosse um motorzinho mesmo. Ele injeta energia nos nossos elétrons e uma hora ele acaba, né? A gente sabe bem disso, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha no na nossa corrente. Corrente, pessoal, a gente já discutiu, tá? Os elétrons em movimento. Quanto maior a corrente, maior a quantidade de elétrons. Então, azulzinha aqui é a corrente. A unidade que a gente usa é o ampere, tá? E agora a gente vai utilizar mais esse ampere nos cálculos, tá? Porque ele vai aparecer de forma mais natural, tá? Então, a nossa corrente, gente, ela vai dizer para você quantos elétrons estão passando ali. E geralmente a corrente é o que interessa para a gente, tá? Junto com a tensão. Bem, gente, então a resistência elétrica, por último, tá? É um conceito novo aí que está aparecendo para vocês, tá, gente? A resistência elétrica ele é a dificuldade que os elétrons atravessam o sistema, tá? Então, marquem aí. É uma certa dificuldade, sim, ele deixa mais chato a sua travessia dos elétrons e ele usa essa unidade aqui que tem esse símbolo. Todo mundo gosta muito desse símbolo porque ele tem um
ele é meio místico, que é o ômega, tá? E a gente lê ele como Ohm, que é o nome do físico que estudou essas propriedades, a gente homenageou ele, tá? A gente, Ohm escreve com um H no meio aí, tá? Que ele se eu não me engano, ele era austríaco ou alemão, tá? Essa parte tudo de eletricidade, pessoal, ou é francês ou é alemão, que esses caras estavam estudando pesadamente esses fenômenos na época, tá? Eles estavam descobrindo as coisas tudo lá. Então, tudo tem nome de alemão e de francês, tá? Vocês vão perceber isso aí, tá bom? O Volt, se eu não me engano, ele também é alemão. Se a gente falasse direito, era Volt, né? Que é a pronúncia do alemão. Enfim, tá? Essa galera, todos esses nomezinhos aqui é nome de gente que virou depois em homenagem a eles. Tipo Newton, né? Newton a gente usa para medir força. Então, em homenagem pro Newton, bem merecida, né? Que o cara criou as leis lá de Newton dele e tal. Tá? Então, gente, essa é a resistência elétrica. Então, a gente tem agora as unidades de cada um e o significado. Então, a resistência, pessoal, ela depende intimamente de duas coisas: do tamanho do corpo que você está medindo e do material do seu corpo. Tá? Vamos lá. Material manda muito, porque materiais, por exemplo, como borracha, tende a fazer a resistência subir. Se um corpo for muito grandão também, a tendência da resistência elétrica é subir também. Tá? Então, coisas grandes tendem a ter resistência maior, coisas pequenas têm resistência menor. Tá? Que tem menos elétrons no meio do caminho, prótons, toda essa coisa toda. Então, ele muda aí a sua resistência. Mas principalmente, o que muda real, o que manda real na resistência elétrica é o tipo de material. Tá? Os materiais, eles mandam pesadamente aí em qual que vai ser a sua resistência. Tá bom, gente? Muito bem. Agora vamos fazer uma coisinha aqui. Alguma dúvida até agora, pessoal, enquanto eu estou transicionando aqui? Belezinha. Agora, vamos para o kit de montagem. Pessoal, isso aqui tudo, eu vou deixar depois os links ali no chat para vocês poderem explorar, tá? Agora eu estou entrando num kit de montagem que ele é maravilhoso, porque eu posso montar um circuito nele, tá? E agora eu vou montar um circuitinho simples e a gente vai observar algumas coisas nele, tá? Isso aqui, gente, é legal. A galera de eletro ia falar, nossa, tem outros simuladores melhores, né? Isso é verdade. Tem simuladores bem melhores do que esse aqui. Só que esse aqui é legal porque ele é leve e eu posso abrir no navegador. E ele já dá conta de todos os problemas que eu tô querendo ver com vocês, tá? Então, pessoal, eu vou montar um circuito com resistor e fios. E também vou montar aqui do ladinho. Vou deixar de longe. Tá? Deixa eu pegar esse... Não, deixa esse circuito aqui mesmo. E vou fazer com uma lâmpada também. A gente vai acender uma lampadinha aqui do lado. Tá, vou ligar aqui. Só para ficar mais legal, né? Eu vou colocar um interruptor, né? Para eu poder ligar e desligar. Senão fica estranho. Tá? Coloco o interruptorzinho aqui. Geralmente a gente pode ligar os circuitos, né? Fica estranho um circuito que ele fica ligado para sempre. Né? É esquisito isso. Eu tô deixando assim, pessoal. Podia montar de outras formas, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Poderia jogar o fio direto aqui, ó, só que ele fica estranho. Tá bom? Então eu vou deixar ele desse jeito que ele fica mais legal. Muito bem. Agora, ó, esqueci do interruptor de novo. Tira aqui. Cara, é muito legal brincar com isso aqui, que vocês vão ver depois. Dá pra botar fogo nas coisas. Maravilhoso. Quem tem, que nem eu, que gosta de ver fogo. Desculpa, gente, eu tô muito triste que não tem festa junina, eu não posso ver uma fogueira. Bem, vamos lá. Nossa, ele misturou. Pera aí. Eu achei que ele não ia misturar. Deixa eu só separar os circuitos que eles ficaram misturados aqui. Tomei uma bugada na cara, mas tudo bem. Isso aí faz parte. Pessoal, agora vamos dar uma olhada. Como que funciona esse carinha. Deixa eu jogar para baixo para vocês enxergarem a lâmpada. Tá? Esses dois circuitos, pessoal, eles são muito parecidos. Tá? A única coisa que muda é que em um eu tenho resistor e no outro eu tenho uma lâmpada. Tá bom? Então aqui eu tenho um resistorzinho. Tá? E aqui eu tenho uma lampadinha. Tá? Ó, fecho o meu interruptor. O que está acontecendo? Eu tô tendo movimento desses caras. Esses caras, pessoal, são elétrons. Tá?
Quando a gente está estudando circuitos, pessoal, a gente usa esse carinha aqui, ó. Lembra? Corrente convencional. Olha que interessante. Os elétrons andam para o lado, a corrente convencional anda para o outro. Vamos lembrar, corrente convencional gira para o lado onde está o campo elétrico. Tá? Então, aqui ele está mostrando para vocês a corrente convencional, mas os elétrons estão indo do lado contrário. Tá? Só lembrando. Segundo ponto, pessoal. Aqui eu estou vendo no meu circuitinho, vou tirar a corrente, mas quando eu estou observando o meu aparelho, é isso que eu vejo. Ó. Eu vejo, se eu tiro aqueles carinhas circulando, tá, gente? É isso que eu vejo. Eu não vejo aquelas boletinhas andando de um lado para o outro, tá? Elas são invisíveis para os nossos olhos, então a gente vê isso. Nesse caso, pessoal, a gente vê a lâmpada ligando, e nesse caso, se eu colocasse minha mão aqui, eu ia sentir o resistor ficando quente. Tá? Então, é isso que a gente observa na nossa vida. Tudo bem? Olha só que interessante. Isso aqui, pessoal, é o esquema de circuito. Então, agora eu consigo, tá, observar como que é aqueles esqueminhas, tá? Como que eu monto aquele esquema. Eu estou observando ele aqui dessa forma. E é assim que vocês observam nos exercícios, pessoal. Então, isso aqui, ele é equivalente a isso. Tá? Então, ao invés de colocar os objetos, eu coloquei o esquema elétrico dele. Tudo bem, gente? Positivo para cá, positivo para cá. Tá? E olha só retomando a pergunta, tá? Professor, o que acontece se eu inverter... Peraí. Se eu inverter aqui a minha bateria? Tá? Ou seja, se eu inverter o lado dela. Olha só, eu inverto a corrente. Tá? Ó, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Aqui eu consigo fazer isso, né? Ele permite que eu faça isso. Tá bom, gente? Então, isso aí é como que a gente observa e como que está dado num circuito real. Tá? Agora vamos lá. Vamos dar um avanço aí agora. Peraí. Volta aqui. Tira essa corrente. Bem, gente, vamos dar uma olhadinha agora, tá? Em o que vai acontecer com o brilho da lâmpada quando eu aumentar a tensão. Ó. Ó. Aumentou muito, né? Por que quando eu fui para 120 volts a lâmpada ficou uma mega lâmpada, virou um holofote? Porque aumentou a corrente? Aumentou a corrente, perfeito. Por conta de eu ter aumentado a tensão. Tá? Se eu for ver a corrente agora ali, ó, olha como que ela tá. Então, vocês observem, pessoal. A corrente está ligada com a tensão intimamente. Uma é proporcional à outra. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui uma certa tensão e vou clicar em cima da minha lâmpada. Pessoal, a lâmpada, ela é como se fosse um resistor. Ela também tem resistência. Então, se eu aumento a resistência, ó, eu diminuo o brilho. Por quê? A corrente diminuiu. Vamos fazer o contrário agora. O que aconteceu? Pegou fogo. Pegou fogo. E por que pegou fogo? Olha só. Pegou fogo à toa. O que eu fiz ali, gente, que fez ele pegar fogo? Olha aqui, ó. Quem que eu mudei? A lâmpada? Diminuiu a resistência e aí ele ficou muito aquecido. Perfeito. Então, pessoal, eu diminuí a resistência. Deixei a resistência muito baixa. A corrente fica muito alta. O que acontece? Efeito Joule. O efeito Joule, pessoal, ele pode chegar num ponto em que você tem um problema de, ó, agora eu aumentei a resistência, ele parou de pegar fogo. É óbvio que isso não acontece, né? Se ele pegar fogo ali já era, ele não funciona mais, né? Mas já que a gente está num simuladorzinho, então a gente pode fazer umas brincadeirinhas aqui que não tem problema, tá? Então a gente tem essa questão, pessoal. A corrente elétrica, ela é perigosa, porque quando ela fica alta, você pode provocar incêndios, tá, pessoal? Você pode ter uma mudança aí na sua temperatura e você pode criar uma chama, tá bom? Então, vocês da segurança de trabalho devem ter estudado
que uma causa comum, muito comum, na verdade, de incêndios é fiação elétrica velha com uma manutenção ruim, tá? Isso por quê? Porque a gente já vai ver, a gente pode ter uma coisa chamada de curto-circuito, que provoca esse aumento muito rápido na corrente elétrica, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é como se eu estivesse provocando um curto-circuito. Tá? Então, daqui a pouco a gente já vai dar uma olhada como que a gente produz o tal do curto-circuito. Aqui, pessoal, a gente tem a lâmpada. Eu coloquei a lâmpada porque é mais fácil de enxergar, né? Mas acontece a mesma coisa no meu resistor, ó. Se eu aumento a resistência dele, ó, a corrente quase parou. Vamos aumentar aqui a tensão, né? Para a corrente subir. E se eu diminuo a resistência, ó, eu posso fazer pegar fogo igualzinho. Ó, e aí o resistor também pega fogo, tá? Na verdade, ali a lâmpada devia também pegar fogo. Eles não colocaram fogo, não sei porquê. Tá? O programador ficou com preguiça, sei lá. Então, gente, isso mostra, tá? Essas ligações. Vocês estão percebendo? Tudo que eu estava falando para vocês até agora tá se repetindo aqui no nosso esqueminha, tá? Então vamos aumentar aqui a resistência. Geralmente, a gente não faz isso para pegar fogo normalmente, tá, gente? Não sei lá, o pessoal de elétrica quer dar uma zoada, enfim. A gente não costuma fazer os circuitos para eles saírem pegando fogo. A gente cria eles para eles funcionarem, tá? Então, isso aqui mostra, tá? Ó, se eu abro o circuito, acabou, não tem mais história, tá? Então o interruptor serve para isso, para você ligar ou desligar, tá bom, gente? Bem, pessoal, até agora vocês estão com alguma dúvida em relação a isso tudo? Não, Professor, na aula passada, Diga. o senhor falou que ia falar como foi criada aquela tabela da corrente elétrica fisiológica. Ah, é verdade. Vocês chegaram a pesquisar? Aí eu cheguei, mas eu não entendi nada. Tá bom, muito bem. Isso foi uma promessa, vou cumprir agora, então vamos voltar para lá. Bem rapidinho. Até pedir, né, para vocês me lembrarem, ótimo. E às vezes eu me perco, né? Vamos lá. Aqui, vamos chegar na nossa tabelinha. Bem, pessoal, essa tabela foi feita em algum momento por alguém, né? A gente tem, e são números bem certinhos, né? Tem faixas. Significa que, de alguma forma, a gente sabe isso. Ele foi criada essa tabela a partir de algum lugar. Tá? Bem, quem pesquisou? Dá uma geralzinha aí, tenta dar uma geralzinha para a gente começar, dar um início aí da discussão. Bem, gente, já que ninguém fala, eu vou falar. Gente, essa tabela, ela foi feita da seguinte forma. Vocês perceberam ali que se a gente colocar uma pilha ligada com um resistor ou outras coisas, dependendo da tensão da pilha, dependendo da resistência também, você cria corrente. Tá? Então, basicamente, o que foi feito? Em determinados regimes em que a ciência foi praticada de forma totalmente antiética, ou seja, os caras não tinham limites para o jeito que eles iam praticar a ciência, e eu estou citando aqui explicitamente no regime nazista e nos regimes fascistas de Japão e Itália, tá? São os países que criaram muito isso, e também os experimentos secretos da União Soviética. Tá? A União Soviética ela fez outros tipos de experimentos, eles não eram tão ligados com os seres humanos, tá? Porque depois da guerra e tal eles não fizeram isso, mas eles continuaram experimentando com animais e tal. A União Soviética fez uns experimentos terríveis, né? Você estuda aí, você fica chocado, né? Só procurar a questão da cadela laica, que é uma história terrível, né? Vocês vão perceber isso. Então, gente, essa coisa do efeito fisiológico, gente, ela foi criada principalmente pelo regime nazista. Tá? Eles basicamente pegavam principalmente os presos dos campos de concentração e iam aplicando tensões e anotando o que acontecia com as pessoas. Tá? Não só o efeito fisiológico, pessoal. Essas tabelas, por exemplo, de queda de altura, de ver quais são as quedas, as alturas de queda perigosa, os níveis
de perigo também foram criados nesse período. E eles foram criados o que a gente chama pelo empirismo, ou seja, eles criavam experimentos controlados com pessoas. Então eles pegavam aqui uma pessoa, colocavam uma tensão baixa e anotavam o que estava acontecendo com ela. Fazia isso várias vezes com várias pessoas para ir vendo qual é a faixa. Depois aumentava e ia vendo o efeito. Depois aumentava e ia vendo. Depois aumentava, depois aumentava. Geralmente as pessoas morriam, tá? Por conta disso. E eles faziam uma bateria de testes com uma pessoa que eles já sabiam que ia morrer para aproveitar e tirar o máximo de informação possível. É tipo aquela coisa de cientista que perdeu totalmente a noção e entrou no ensandecimento, tá, gente? Então, é terrível, né? A gente aprendeu com esse período que foi um dos períodos mais sombrios da humanidade, né? Que, assim, foi praticada uma ciência, né? Isso é ciência, se você for pensar, pessoal. É uma ciência, você está tirando medidas, você está criando informações, né? Mas ela não tinha limite nenhum. E hoje em dia a gente, assim, felizmente, né? Eu acho que ela foi aproveitada de certa forma para a gente ter segurança, né? Mas isso custou o sangue dessas pessoas, tá bom? Isso tem que ficar bastante claro para vocês, tá bom, gente? É pesado, né? Bem pesado. Eu acho horrível essa história. Bem, vamos retornar então onde que eu estava. Agora vamos fazer uma discussão sobre o que a gente viu, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas existe uma lei de Newton, que é a segunda lei de Newton, tá? A chamada força igual a massa vezes aceleração. Tá? Aquela lei que diz que se você aplica uma força, um objeto ele muda a sua velocidade, tá? E se eu tenho um objeto com uma massa muito grande, pessoal, vamos dizer que eu tenho um caminhão, eu tenho que aplicar uma força maior para mover ele. Tudo bem, gente? Lembra disso? Pessoal, vocês lembram dessa questão da força igual a massa vezes aceleração? Sim. Sim. Perfeito. Então, pessoal, a massa mede tipo uma dificuldade de movimento. Isso, pessoal, é muito parecido com o R. O R é uma dificuldade de movimento também imposta, não agora pela massa, mas pelos eletronzinhos que estão ali no meio do caminho, pelos átomos que estão no meio do caminho. Então, ele representa uma dificuldade de movimento. A força, pessoal, ela é como se fosse, o F, é o cara que move a galera toda. Tá? Então, ele é a causa. A tensão, pessoal, também é a causa. É ele que faz a galera se mover, os elétrons se mover. Tá bom? E, por fim, a gente tem a aceleração, que é o próprio movimento, que é o que a gente quer, é o nosso efeito. E aqui também, ó, a corrente aparece aqui. Vocês percebem? Essas duas equações, pessoal, elas são meio que... Elas giram em paralelo, elas são muito parecidas, tá? Então, um objeto com alta resistência elétrica, pessoal, tá? Então, se a gente tem uma resistência alta, tá? Ele não permite a passagem de grande corrente. Eles precisam de uma grande tensão para permitir isso. É a mesma coisa de eu pensar que eu quero mover um caminhão. O caminhão tem uma massa alta. Então eu vou ter que precisar de uma força alta. Se eu tenho, por exemplo, um objeto com uma resistência alta, do tipo um objeto de madeira, eu vou precisar de uma tensão alta para conseguir mover ele. Então essas duas equações, pessoal, são parecidíssimas, tá? Então, ó, um objeto muito massivo, ou seja, um objeto com uma massa grande, grandão, tá? Ele também vai precisar, tá, de uma força alta, tá, gente? Então é parecidíssimo, tá bom? Então, um objeto com a resistência elétrica baixa, ele não precisa de grande tensão. Vocês podem pensar que um objeto, tá, com uma resistência elétrica baixa, ele pode ser pensado como se fosse uma bolinha de ping-pong. A bolinha de ping-pong, pessoal, tem uma massinha baixinha. Baixa, baixa, baixa. Então, se eu estou jogando ping-pong num dia e aí venta, o que acontece? Vocês jogam normal, continua jogando. Ela sai voando, pessoal, estraga seu jogo. Por causa disso, pessoal, ela tem uma massinha baixa, qualquer coisa move ele. Então, se você for pensar na resistência elétrica baixa, é como se fosse uma coisa que é fácil de mover. Então, os metais, pessoal, têm os elétrons livres, fáceis de se mover. Você não precisa de grande esforço para gerar corrente.
Tá? Então, baixa resistência elétrica é como se fosse um objeto pouco massivo. Vocês podem usar essa analogia para entender melhor o que está acontecendo aí. Tá, pessoal? Então, isso aí junta tudo, fica tudo junto numa coisa só. Tá bom, pessoal? Até aqui, me digam, tudo ok? Beleza, gente. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão percebendo que eu estou dando um avanço. Eu vou ter um momento que eu vou parar e vou fazer exercícios junto com vocês. Tá, pessoal? Eu estou dando esse avanço de propósito porque eu quero que vocês tenham bastante conteúdo para depois a gente ficar trabalhando em exercícios, tá? Então não se assustem, tá tudo gravado. Se vocês por acaso tiverem dúvida, volta, tá? Mas essa é a ideia, tá bom? Então essa foi a tal da primeira lei de Ohm, pessoal. E como que a gente discute ela? Vamos agora dar uma olhadinha no corpo humano, tá, gente? E eu quero fazer com vocês aqui também um pequeno cálculo, tá? Antes de avançar aqui, para a gente ver como que a gente vai calcular algumas coisinhas. O corpo humano, como qualquer coisa, né, gente? Ele tem uma resistência elétrica porque ele é feito de elétrons, tá? De prótons, essa coisa toda. Agora, cadê? Volta aqui para o kit. Bem, gente, foquem agora em cima da lâmpada. Eu vou dar uma ignorada agora na parte de baixo, tá? Fica só na lâmpada. Vamos abrir aqui. Ó, a tensão aqui, pessoal, eu vou jogar ela para um valor de 5. 5. Pronto. E aqui a resistência, eu vou deixar ela num valor de 5 também, tá? E eu vou fazer uma coisinha agora. Eu vou colocar um aparelho aqui no meio do caminho, o tal do amperímetro. O amperímetro, pessoal, ele mede a corrente elétrica. Tá? Eu coloco ele ali, ó, apareceu aqui, ó, 1 ampere. Tudo bem? Então ele está medindo a corrente. Vamos lá. Antes a gente não tinha essa medida, né? Eu só tinha a setinha se movendo. Vou aumentar a tensão. O que está acontecendo com a corrente? Aumentando. Está aumentando. Agora a gente vai ter um cálculo, tá, gente? A gente foi no qualitativo até agora. Vai falar, tá aumentando, tá diminuindo. Vamos lembrar, U é igual a RI. Então, rapidinho, gente, eu vou abrir aqui do lado para a gente escrever na equação e vocês irem vendo. Rapidinho. Eu vou usar o GeoGebra que me ajuda bastante. Eu consigo escrever umas equações bem legais aí. Vou pegar. Bem, vamos aqui. Então, U igual RI. Esse aqui é muito fácil de escrever, né? Não tem muito segredo, mas daqui a pouco eu vou colocar mais algumas coisas. Bem, vem cá. Deixa eu aumentar o tamanho, tá pequenininho. Então, vamos para grande. Então, U igual a RI. Gente, vamos colocar aqui, ó. Nós temos 5 de tensão e 5 de resistência, tá? E eu quero saber a corrente. Aqui a gente já sabe qual que é o valor da corrente. Eu vou fazer uma checagem para ver se o negócio está funcionando direito, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte. U é igual a 5 volts. E a gente tem que a resistência é igual a... Vamos lá, quanto mesmo? É 5, né? 5 ômega. Então, apareceu aqui. Isso aqui, gente, ele serve para transformar isso aqui é uma linguagem de programação. Ele transforma ele usa os símbolos bonitinho, tá? Para a gente conseguir escrever aqui. Então a gente tem esses dados. Tensão vale 5 volts, resistência vale 5 ômega, tá? Vocês estão vendo aí, né, gente? Sim. Perfeito. Então, como que a gente vai achar a corrente se eu não tivesse esse meu cheat aí, né? Se eu não tivesse o meu programinha me ajudando, né? Que isso não é fácil, eu só jogo ali no programa e ele resolve para mim. Então, eu quero saber o valor da corrente, tá? Eu quero saber quanto que vale o I. Tudo bem? Gente, é uma equação. Então, eu substituo na equação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no lugar de U, eu vou colocar 5, que é igual a 5 vezes esse dot
5 vezes o quê? O I. Tá, gente? Então, olha só. Essa é a equação que eu quero, tá? Resolver. Pessoal, como que eu acho o I? Se está multiplicando 5? Você dividindo. Passo dividindo. Tá? Então, vamos lá. Próxima equação nossa, próxima linha, vai ser I é igual. Divido 5 por 5. Olha só. 5 dividido por 5. E isso vai dar quanto? Isso é igual, nesse caso, a 1 ampere. Vamos lembrar. É a nossa... Opa, escrevi errado aqui, gente. Show. Dot, tarará, tarará. Isso é igual a 1 ampere. Tá. Opa, tá... Por que ele tá... Ele tá dando algum... Ah, já entendi já. Eu tava colocando no lugar errado. Desculpa, gente. Então, se dot I, isso aqui é igual a 1 ampere. Ótimo. Tá. Ele apareceu 2 Is ali, eu escrevi errado. O que tá acontecendo? Olha só, isso que dá a fazer aula ao vivo. Né? I igual... Tá, tudo bem. Depois, ó, gente, ignora esse I ali, que eu vou corrigir depois. Na verdade, a gente tem que esse I aqui, ele vale... Ah, já entendi o que aconteceu. Deixa eu reescrever aqui. É igual a frac 5 dividido por 5. E isso é igual a 5 sobre 5, 1 ampere. Tá bom? Eu não sei por que ele está aparecendo errado aqui. Tá? Bem, basicamente, vamos voltar lá então, pessoal, para não ficar enrolado. O que acontece? Aqui vale 5, aqui vale 5. Eu fiz a divisão, deu 1. Tá, gente? Vamos lá. Se eu mudo aqui a resistência, vamos ver. Vou mudar a resistência, eu vou colocar ela como 20. Vamos dizer que eu não quero mais isso. Eu quero 20, tá, pessoal? Agora, vou deletar esse. Tá, vou tirar esse aqui. Tá, vou voltar aqui e vou colocar os dados novos. Então, a gente tem o vale 5, tá? E agora, a gente vai colocar uma tensão, tá? 5 volts. A resistência, ele virou 20 ômega. Então, a gente tem essa situação agora. O que a gente vai fazer? Basicamente a mesma coisa. Nesse caso, o igual a RI, eu vou substituir no lugar do 5, que é igual a 20 vezes I. Tá? A gente tem isso. E, por fim, eu vou passar esse I, né? Eu vou deixar ele isolado. I é igual a uma fração. E essa fração é 5 sobre 20. Tá, gente? 5 sobre 20 dá 0,25. Tá? Isso é igual a 0,25 ampere. Muito bem, gente. Eu aumentei a minha resistência. O que aconteceu com a corrente? Diminuiu. Exatamente. Só que agora você fez o cálculo. Você sabe exatamente quanto que diminuiu. Então, se eu for fazer isso aqui desse lado, ó, 0,25. Então, ele não está tirando do nada, pessoal. Ele está fazendo essa conta aqui, ó. Essa conta está sendo feita ali. Aí, se eu quiser enquadrar, né, eu posso deixar isso aqui enquadradinho, que é a nossa resposta. Tá? Ó, essa é a nossa resposta. Tá, gente? Então, isso aqui é o nosso cálculo. Pessoal, eu preciso pedir uma opinião, tá? Tirando a parte, eu vou dar uma treinada um pouco maior, né? Primeira vez que eu estou fazendo de escrever as equações na frente de vocês. Vocês acham melhor assim? Ou vocês acham melhor eu escrever ali na hora? É muito bom assim, Pro. Legal, né? Então, eu tô treinando porque ele é código e tal. Às vezes eu vou dar uma errada na frente de vocês, porque o código, às vezes, a gente se embadana no meio, né? Mas ele dá um efeito muito legal, né? Ele fica certinho, é lindo. Eu gosto desse jeito, tá? Então, eu vou usar mais, tipo, como se fosse o meu quadrinho, tá bom? Eu vou montando na frente de vocês, tá bom? Muito bem, gente. Esse é o nosso... Esse é o nosso... O jeito que a gente resolve a primeira lei de Ohm. Isso aqui cai no vestibular, o Enem adora, tá, gente? O Enem é
fãzaço da primeira lei de Ohm. Então a gente vai trabalhar bastante ela, tá? Mais do que as outras leis, tá bom? E vamos dar uma olhadinha agora no nosso corpo humano, tá, gente? Eu ia começar a segunda lei de Ohm hoje, só que eu não vou fazer, não. Eu vou deixar só um exercício de treino com vocês, que eu vou pedir no finzinho da aula, pra gente também não ficar matéria em cima de matéria muito maluco, tá? E aí a gente dá por encerrada a nossa aula de hoje, tá? Fiquem tranquilos que o nosso bimestre vai fechar legal aí. E nós temos agora o corpo humano. Gente, eu mostrei um... Diga lá, querida. Mas como que vamos identificar qual é qual na questão? Porque ela não vai vir fácil como se fosse lá naquele Não, projetinho. não vai vir, não. Tá? Então, o que aconteceu? Eu deixei umas questõezinhas guardadas aqui para vocês, tá? Não vou começar direto na questão, né? Vamos começar primeiro fazendo algumas continhas básicas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês algumas questões bem típicas e algumas questões que o Enem às vezes pede, por exemplo, que você não tenha... você nem calcule, você entenda o circuito. Tá? Então, a gente vai pegar de vários tipos para vocês entenderem como que resolve esse tipo de problema, tá bom? Tá bom. Perfeito. Então, gente, vamos lá. A gente tem o corpo humano, quando ele está sequinho e a gente tem a corrente elétrica está passando sobre a nossa pele, a gente tem essa resistência aqui, ó, de 1.000 a 2.000 ohm. Isso depende, varia muito, porque isso depende de várias coisas também. Não depende só de ser um ser humano. A gente depende do fenótipo, né? Que é o como que é a pele da pessoa, se essa pele é mais escura ou mais clara. Isso influencia, tá? Por exemplo, os corpos de pessoas com a pele clara, elas tendem a ter uma resistência interna da pele um pouco mais baixa do que as peles escuras. A melanina dá uma segurada, tá? Na corrente elétrica. Ela é um tipo de isolante, tá bom? Então, a galera mais branca tende a ter choques mais fortes do que a galera com a pele mais escura, tá bom? Outra coisa, pessoal, se eu deixo a pele úmida, esse cara aqui vai pro brejo. Você tem uma resistência que ela cai muito rápido, ela é próxima de zero. O que isso significa, pessoal? Se você tá com a pele úmida, você vira um condutor. Então, com a pele úmida, você tem a tendência de tomar mais choque, tá? Porque a corrente elétrica passa por você mais fácil. Tá? Então, quando você tá numa praia, curtindo lá, e começa uma chuva de raios, saia da praia. Tá? Agora a gente não vai mais na praia, né? Que inferno. Mas tudo bem, mas quando voltar, tenham isso na cabeça, tá, pessoal? Não fiquem na praia em tempestade, que tem trovão, vê chuva, blá, 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 sai fora. Porque você tá nessa condição aqui, ó. Sua pele tá úmida. Na praia, todas as peles são úmidas por causa da umidade do ar. Então é perigosíssimo. Você cai um raio perto de você, o raio vai passar em você como se você não fosse nada. Vai arrebentar você numa corrente pesada, tá bom? E dentro do nosso corpo a gente tem uma resistência também, tá, pessoal? Que é mais baixa. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem sais minerais dentro dele que conduzem melhor a resistência. E esse esqueminha, pessoal, ele é legal. Por quê? Ele mostra qual que é a resistência do seu corpo dependendo do pedaço dele. Seus braços, pessoal, tem igual a perna, eles têm uma resistência de 200 e 200. E no tronco, que é onde concentra aí uma série de órgãos vitais, né? A gente tem 100 ohm. Vocês percebem que 200 mais 100 mais 200 dá 500. A gente já vai entender por que é uma soma bonitinha. Tá? Isso não é à toa, ele é de fato desse jeito. Então, se eu tomo um choque no meu braço, pessoal, eu tenho essa resistência. Se eu tomo só no meu tronco, eu tenho essa, e nas minhas pernas eu tenho essa. Tá? E se eu tomo um choque passando pelo corpo inteiro, eu tenho essa. Tá? Então, pode acontecer. Eu tomo um choque que eu começo aqui e termina aqui o choque. Tá? Eu posso tomar um choquinho que fica só por aqui, por exemplo, com um desfibrilador, e você não dá um choque no corpo, tipo, joga no corpo inteiro. Não, você só vai tomar aqui, ó, no peito, tá? E se você toma um choque na tua perna, aí você tem também esse 200. Tudo bem, gente? Então você tem as partes do corpo com resistências diferentes. Tá bom, pessoal? Eu ouvi um barulhinho aqui, eu não entendi o que era esse barulho. Gente, ótimo.
Não vou avançar mais. A gente já teve uma aula densa, muita coisa falada, tá? Então eu vou dar aqui por encerrado, vou parar de gravar.